no coração do teu filho. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Salve da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos são felizes, vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia. Ainda que o nosso país não tenha ganho a Copa, mas nós estamos ganhando o reino de Deus aos poucos. Cada dia que a gente está de pé, conforme quantas palavras a gente pode ter ouvido aqui, né? O que nos fortalece é isso. Meus irmãos, de verdade, eu não tenho o hábito de pregar, mas assim como todos, somos mensageiros do Evangelho. Ainda que eu pegue esse microfone aqui e fale que Jesus cura, salva e liberta, a gente está pregando o Evangelho. Então eu vou tentar ministrar de alguma forma aqui e peço que pela graça infinita do Senhor Ele possa me usar para falar contigo através da palavra dele. Quero pedir que, por favor, nosso irmão Luiz abra em 2 Reis, capítulo 4. Acredito que muitos conhecem essa palavra. A palavra essa que nos mostra quantas partes dá para tirar aqui. Que Deus me dê condições para poder ministrar a vocês o que Ele falou no meu coração na madrugada dessa semana sobre essa palavra. E se Ele colocou no meu coração, Ele tem algo para falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Vamos continuar, mas eu gostaria que vocês repetissem comigo. O que ela tinha em casa? Uma botija de azeite. Grava isso. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Para que ele pediu para pedir vasos? Os vizinhos. Aqui a gente tem um tema da mensagem. Qual é o tema da mensagem? O que tu tem em casa e quem você tem do lado de fora da sua casa. O Senhor chamou muita atenção. Vamos continuar. Eu vou estar lendo até o final, até o versículo 7, perdão. Vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Fechou a porta sobre ti e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchiam. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. A quem ela fez saber, meus irmãos? Ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Tu e teus filhos viverei do resto. Meus irmãos, o que me chama muita atenção aqui é que quando a gente começa a ler o versículo 1, que diz a mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, aqui não é mencionado o nome dela. Mas o engraçado é que ainda que ela não tenha o nome dela falado, ela tem um título, porque fala: opa, eu era a esposa do teu profeta. Então muitas vezes a gente tem que pensar no seguinte: os antigos, né? Eu peguei um pouco desse tempo, sou de 85, e eu costumava falar assim: quem é ele? Quem é ele? Ah, ele é filho da, vamos supor, da irmã Luzia, que não sei o que e tal, e tudo mais. A gente conhecia as pessoas pelos pais, pela reputação que nossos pais carregavam. Mas muitas das vezes a gente não era conhecido. Ou, por exemplo, quem é ele? Ah, ele é o irmão do Bruno. Mas qual o nome dele? Por que o Bruno? Será que é porque o Bruno tem preservado mais pela sua identidade e mostrar verdadeiramente quem ele tem sido? Muitas das vezes a gente perde um pouco da nossa identidade e com o tempo a gente vai perdendo o nosso título. E isso é um ponto interessante que a gente tem que abordar. E isso me preocupa, porque
Antigamente, a gente via uma pessoa falando que era evangélico, né, e ganhava um crédito absurdo. Acho que o pastor mesmo, se não for o pastor, foi algum pregador aqui, falou que quando ia na Impecável Maré Mansa, falava que era evangélico, saía de lá com 5 ternos, 3 calças, né, entendeu? Gravado, suspensório, né? Hoje em dia, se você falar que você é evangélico, a pessoa já torce logo a cara. Porque muitos estão perdendo a sua identidade, estão perdendo a sua reputação. E isso é algo interessante. Mas vamos continuar ainda a palavra, o Senhor tem muito para falar conosco. O primeiro versículo ainda nos chama a atenção aqui que ela clamou a Eliseu. Então, ou seja, ela foi buscar ao profeta, né? E a gente às vezes fica pensando assim, quem era Eliseu? Eliseu era servo de Elias e que pediu, devido a toda a sua trajetória em vida com Elias, pediu uma multiplicação, o dobro da sua unção. Algo tão terrível. Às vezes a gente pede a Deus, vamos supor eu, né? Senhor, eu já recebi tantas promessas que você pregador, Senhor, derrama unção, e a gente às vezes não sabe o que me pediu. Porque eu já tive a prova de pregar, e tudo que eu preguei depois o Senhor me testemunhou, o Senhor me provou. Principalmente em dízimo, oferta. Eu, quando congregava com o pastor Alexandre, ele tinha muito costume, o hábito de fazer uma mensagem sobre o dízimo e oferta. Eu estava sempre ali falando, Marquês 3:10, oferta de lupa, e a gente ia trazia, e tinha vezes que o Senhor colocou a prova, e eu só tinha dinheiro para pagar uma despesa, ou dar o meu dízimo. E eu dei o meu dízimo. E quando eu dei o meu dízimo, eu trabalhava ainda com o meu ex-patrão, o Sérgio, na Auto Center Road 64. Isso deve ter sido mais ou menos no ano de 2007, 2008, mais ou menos. E ele nunca me dava nenhum valor fora do meu salário. Nunca tinha me dado. Incrivelmente, naquele dia, por motivo nenhum, ele me deu exatamente o valor que eu tinha dizimado. E eu conseguia pagar. Então, essas coisas, a quem você tem clamado, a quem você tem buscado? Ela foi buscar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, esse tem nome, tem título, tem história, tem experiência, tem vida com Deus. E no próprio capítulo 4 mesmo, a gente consegue ver que ele realiza só no capítulo 4 3 milagres. O primeiro foi com essa viúva que a gente acabou de ler agora, que foi o azeite. Mais à frente, ele ressuscita o filho da sunamita. E mais à frente, no mesmo capítulo ainda, ele multiplicou 20 pães para 100 homens. E a gente começa a remeter a fidelidade do Senhor aonde ela nos leva. Se a gente fosse pensar como aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos, se a gente fosse olhar para o que ela tinha, o que ela tinha? Uma vasilha de azeite. O milagre não estava vindo daquela vasilha de azeite. O milagre não estava vindo sobre os vasos vazios. O milagre estava vindo dela não colocar a fé dela no que ela está tocando, no que ela está tangendo, mas no que ela está confiando que o Senhor tem mandado. Quantas das vezes a gente acorda, o Senhor nos manda algo e simplesmente a gente ignora com nossos ouvidos e quer fazer a nossa vontade? Gente, é sério. Deus diz que quando eu aceitei Jesus, eu ouço que o Senhor está voltando. Deus nunca foi tão forte quanto tem sido. E a palavra do Senhor fala que os escolhidos saberão o dia e a hora que Ele vai vir, como uma mulher que está prestes a dar a luz. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz a igreja. Eu falo para vocês, nós temos visto cada dia. Vocês acham que simplesmente o motivo da gente deitar na nossa cama e acordar no dia seguinte foi por motivo? Foi só mais um dia? Quantos têm vivido só mais um dia na sua vida? Deus não quer você vivendo isso. Porque se a gente for olhar como Pedro estava vivendo mais um dia. Vai no barco, foram. E daqui a pouco, quando eles menos percebem, vem quem? Jesus andando sobre as águas. Eles viviam com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Acharam que Jesus era um fantasma. Pedro preferiu viver um milagre.
ali sozinho no barco. Mas o que ele falou? Ele orou: Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas. O Senhor tem nos convidado a essa ousadia todos os dias. Eu estava em casa, eu falei com a minha esposa, eu falei com outras pessoas, eu falei, sinceramente, eu prefiro parar em um grupo e trocar uma ideia sobre Jesus. Me desculpa, mas diga, falar do Senhor à vontade, do que pegar um microfone e ficar de frente assim para a igreja. Sinceramente, eu não me vejo, não vejo isso, mas quem sou eu? Será que se eu não tomar essa atitude, será que se eu negasse isso, eu viveria o extraordinário que o Senhor tem para mim? Será que você viveria o extraordinário que o Senhor tem para você? Temos que querer escolher o certo. Engraçado que após a realização dos milagres, a história que ela já conhecia, porque ela viveu a história do Evangelho segundo as leis ainda, no Antigo Testamento, com seu esposo, porque ela fala aí: teu servo, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo tem o Senhor. Então ela se coloca na posição de servo, ela se coloca na posição de um elo quebrado, de um fardo lançado. O que eu fico a pensar é que provavelmente, se ela tivesse buscado o profeta antes, com certeza a vida dela teria sanado. Mas muitas das vezes ela pode ter ouvido até do Senhor, vamos conjecturar aqui: vai lá, vai no meu profeta, vai lá, vai no meu servo, vai lá, vai na minha casa, vai lá. E ela muitas das vezes não foi. Aí quando o Senhor deixa, tem visto no meu servo Jó? Se aconteceu com Jó, meu irmão, o que vai acontecer comigo, contigo? Servo bom e fiel, está vendo? E eu fico imaginando, e às vezes quando eu paro para pensar nisso, dá vontade de chorar no Espírito Santo do Senhor, quando eu fico imaginando Jó em meio àquelas cinzas, ali se raspando com um caco de terra e perguntando: Senhor, aonde eu errei? O que eu fiz? De que ele tinha, tudo que ele tinha, perdeu. Sua família, seus filhos, seus amigos, seus bens. E essa mulher estava prestes a perder também os seus 2 filhos ao credor. O credor esse cobrava uma dívida que até eu não sou historiador, não sou o que busco, mas dizem os historiadores que, ainda que o marido não tenha sido mencionado ali, dizem que era Obadias, né? Obadias, capítulo 18, primeiro Reis. E lá a gente vê que Obadias, quem ele era? Ele simplesmente começou sustentando 100 profetas. E depois ele pensou: eu vou vender tudo que eu tenho e vou sustentar 7.000 profetas. Às vezes a gente acha que missões não é nada, mas é tudo. E ele já estava fazendo ali. E a gente para pensar no seguinte: olha o desespero dessa mulher, porque ela sabia o que o marido dela tinha feito. Né? Quando a gente vê ali que ele vinha, ela nunca mais ia ver os filhos dela, ia ser eternamente escravos. Porque aquela dívida não tinha preço se pagasse com 2 escravos. Ele tinha vendido tudo que ele tinha penhorado, ele tinha feito. Imagina hoje: eu vou no banco, eu vou pegar empréstimo, eu vou pegar, vou atrás de jogo, mas vou fazer algo. E às vezes o que a gente tem feito, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. mas a mensagem ainda não é essa. E eu louvo ao Senhor. Engraçado é que, falando ainda sobre Eliseu, multiplicou os pães para 100 homens, curou na mão. Engraçado que ele poderia ter muito bem falado: vai lá, apenas um mergulho vai ser suficiente, isso não precisa de nada, na verdade vamos falar de Deus, basta, né? Mas ele falou ao profeta: 7 minutos. E o que me traz aqui a lembrança aqui é que obedecer tira a lepra, obedecer tira escândalo dos olhos. Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos que a gente não consegue simplesmente ouvir a Deus. É verdade. Quando o Senhor fala assim: vai na minha casa, eu estou cansado, eu estou sem tempo. Eu ouvi o pastor Alexandre uma coisa
que marcou no meu coração. É engraçado como eu estou ensinando ele aqui, porque a gente ouve tantas coisas de tantos homens de Deus, mas hoje só está me trazendo essa lembrança. Que ele falava que quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente vai dar uma desculpa. E isso é verdade, meu. Pode ser qualquer coisa. Meu irmão, por favor, posso? Você pode me levar ali? Meu irmão, não tenho um carro, mas calma aí. Não, mas vou tentar arrumar. A gente consegue dar um jeito. Quando a gente quer, seja lá para que for. A minha irmã hoje, por exemplo, convidada essa pena hoje para uma casa, ela em casa, foi tudo muito rápido, ela foi lá em casa, e aí ela soube que eu ia pregar, ela poderia ter dado a desculpa. Hoje não vai dar não. Hoje eu não vim com uma roupa suficiente, talvez. Estou cansado. Deus já me conhece. Já minha casa é um pouco, está fria. Poderia pontos, números, né? Poderia estar recitando ali, mas ela preferiu estar aqui na casa do Senhor. O pessoal que esteve falando, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 em outra parte. E eu para pensar, me remete quando eu estava lá no mundo. Meu Deus, que vazio, que tristeza. A gente acha que está tudo muito bom, muito feliz quando a gente está bebendo, ele está fazendo, ele está com as pessoas que estão do nosso lado. E quando a gente acorda no dia seguinte é um vazio tenebroso. Meu Deus. E a gente acha que a gente tem felicidade. E a felicidade parece que se esgota de uma tal forma que a gente fala, não, vamos alimentar de novo. Como? Uma ressaca após a outra. Um problema após o outro. E os problemas vão se multiplicando como uma avalanche. E quando a gente olha, às vezes a gente olha assim, ó, mas já adotou um anjo. E o porto seguro, que é a areia, que é a praia. Porque o engraçado é que quando eu falei aqui de Jesus indo a Pedro, que está em Mateus, ele vai até a água onde você está. Mas quando ele fala, ele não entra, ele fala, vamos para a margem. Vamos para o porto seguro, é lá. E o engraçado é que Pedro, homem valente, homem... Já tive uma pregação de Pedro aqui que o pastor se apaixonou e falou, vou ler de novo. E realmente é fascinante, porque é muito intenso o Evangelho. Mas mesmo com toda a intensidade, mesmo com toda a vida de Deus, ele errou. Como eu e você podemos errar. E ele negou Jesus por 3 vezes. Ele negou 3 vezes, se a gente for olhar na palavra do Senhor, 3 vezes ele estava em volta da fogueira. E é engraçado que quando Jesus chega na margem, diz que Jesus já estava com peixe e brasa, ou seja, fogueira. Porque o Senhor trata a cada um de nós onde nós erramos, onde você errou. E é lá que Ele vai nos tratar. Ele leva naquilo que nos machuca. Quando Pedro chegou aqui e viu aquela fogueira, o peixe, ele pensou, opa, é tratamento. Mas isso o Senhor vai fazer com a gente. Ele poderia ter chicoteado, ele poderia ter batido, ele poderia ter feito, mas ele só fala, só senta aqui, vamos trocar uma ideia. Muitas das vezes a gente se prende a forma que a gente tem que se pôr ao Senhor. Sim, claro. Eu estava falando hoje com uma pessoa que quando a gente vai num juiz terreno, a gente não pode chegar lá de qualquer forma. A gente não chega lá de bermuda, a gente não chega lá de camiseta, a gente não chega aqui. A gente tem que chegar ataviado, a gente tem que chegar vestido com uma calça jeans, uma blusa de manga, não precisa estar externo. Você precisa se apresentar, você tem que saber falar. Você não pode tomar a palavra a qualquer momento. E o Senhor, Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Mas hoje o Senhor não está como juiz. Hoje Ele está como um advogado. Aquele que fala assim, traz a mim as suas causas que eu vou te defender. Traz a mim porque eu dei o meu filho naquela cruz do Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. Aquela morte não foi em vão, meus irmãos. Quantas das vezes a gente tem feito isso, posto em vão a palavra do Senhor? Eu pensei que fosse terminar antes, mas não tem problema. Eu pensei que não fosse o Senhor falar, mas o Senhor vai redigando. Então hoje o Senhor quer como advogado, o Senhor quer como um pai, que você pode chegar e deitar a cabeça no seu colo, Ele vai fazer um café em você, e Ele vai te falar com voz branda. E a gente pode ver isso no filho pródigo. Porque quando o pai vê o filho pródigo vindo lá de longe, ele fala, calma, para tudo. Vamos preparar a melhor festa, o melhor banquete. Ele não esperou ele chegar e ele se redimir. Ele tirou o anel dos seus mãos, porque o anel era a assinatura, é a palavra daquele pai. As propriedades ele
já tinha perdido tudo, mas não, esquece tudo. Esquece o passado, esquece onde tu errou. Hoje eu quero te dar tudo novo. Hoje eu quero te dar tudo novo. E muitas das vezes a gente pensa no seguinte, a gente quer se colocar como aqueles trabalhadores daquela ceifa, que alguns chegaram no primeiro horário, os outros chegaram depois. E na hora do pagamento, o dono daquela vila, daquela cena, ele deu o pagamento igual. Os que estavam trabalhando antes estavam reclamando. Quando tu chegar no céu, você vai questionar o Senhor das suas pedrinhas na sua coroa? Quantas coisas, pastor, a gente tem para falar na palavra do Senhor? E não precisa nem de muito. É só entender o amor que Ele tem pela gente. Gente, vamos se esvaziar de nós mesmos. Quando nós somos cheios de nós mesmos, do meu eu, do meu nome, do meu ego, esquecemos que a gente não tem para falar do Senhor. E isso me chama um título. O que nós temos dentro da nossa casa? E quem nós temos do lado de fora? Muitas das vezes, por causa do nosso eu, a gente começa a fazer inimizade. A gente começa a espalhar ao invés de ajudar. A gente começa a colocar para fora aqueles que eram para estar consolando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E a gente sabe de tudo isso. E quando a gente sabe de uma fraqueza do nosso irmão, a primeira coisa que a gente faz é explanar, mostrar vergonha. Cadê o seu Deus hoje? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Eu posso errar a todo momento. Pobre, miserável, bichinho de Jacó. Mas hoje eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Aquele a qual tem um advogado nos céus olhando para mim, para você todo dia, te dando a cada dia uma nova oportunidade de você estar na casa dele, fazendo o querer e a vontade dele. Gente, vamos parar com isso. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar. Meu irmão, pastor falou, o Senhor cura, salva e liberta. Abra sua boca simplesmente e o Senhor vai encher. Chamou 3 vezes, Senhor, mas eu não sei falar. Davi, o Senhor não chama os grandes não, meu irmão. Os grandes, os irmãos de Davi estavam aonde? E quem ele foi procurar? No lugar mais improvável, né? No meio do mato, no pasto, onde ninguém queria estar, cuidando de ovelhas, sujo, sem alimento, com um cantil de água talvez, ou bebendo a água de um ribeiro. O Senhor não quer aqueles que estão cheios de eu, do que eu posso, do que eu sou, do que eu faço. Ele quer aquele Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não sou nada, pobre, nu e pecador, mas estou aqui diante da tua presença. Se a gente lembrar de Gideão, quantos ficaram? Deus nunca precisou de muitos. Olha para esse livro. Me diz, o que tu tens em casa? E ela disse, sua serva não tem nada. Vírgula. Será uma botija de azeite. Às vezes, a gente despreza e olha assim, eu não tenho nada. Mas é nada que você acha que você tem, que o Senhor vai multiplicar. Agora, o seguinte, quando Ele colocar sobre você também, não vai negar não. Não sou nada não. É sim. É sim, porque o Senhor te usou. O Senhor vai te usar. E Ele quer isso. Basta a gente dar espaço. Basta a gente dar lugar. E a gente viu então agora aqui a cura de Naamã, depois dos 7 mergulhos. E a gente tem certeza de que obedecer tira a lepra. Porque somente após o 7º foi curado. No capítulo 6, ainda, segunda vez, a gente vê o ferro do machado flutuando. Isso é incrível. E aí a gente ouviu aqui nessa pregação, isso ficou no meu coração e eu vou repetir aqui. Quem reconhece aonde caiu, Deus faz o caminho de volta. Deus faz você ter a ferramenta nas suas mãos de novo para você voltar a trabalhar. Mas para isso você tem que voltar o caminho. Porque ele poderia simplesmente dar onde ele estava e falar, caiu, vai lá, pega lá agora. Não, me mostra onde caiu. Aonde caiu? Aonde foi? Me mostra aqui, fala comigo. Fala comigo, mas ele não te expôs. Ele não quer te expor. Ele não quer chegar e falar para todo mundo, e ele deixou o ferro do machado cair.
Ele só quer só que você reconheça onde você caiu. Meus irmãos, eu já vi muita coisa fora do Evangelho do Senhor, principalmente no Espiritismo. Me perdoe os que são adeptos, de forma alguma estou falando mal a respeito da religião de todos. Mas a gente tem o nosso pastor que já foi, temos a Tatiana, temos minha mãe, temos eu, que cheguei a ser rogando, criança ainda. Temos sacrifícios ali que são pagos a preço de sangue. É matança de animal. Eu lembro da minha mãe um dia que ela deixou de ir para uma sessão para poder ir num aniversário sem autorização. A gente foi. Minha mãe tinha tomado um copo de vinho. A minha mãe ficou embriagada como se tivesse tomado um galão de 50 litros. Chegou em casa num estado tão horrível, ao ponto de que ela não conseguiu deitar na cama dela, ela deitou no sofá. E ela acordou com um morcego. Quando ela abriu o olho, aquele morcego incorporou exatamente aquela entidade que era a dia daquele dia e mandou ela ir lá. Quando ela chegou lá, ela simplesmente de pé, ela caiu de joelho. Você tem noção do que não é a gente chegar e se ajoelhar antes de fazer noite? É você cair de joelho. Eu ouvi pessoas comendo formiga com entidade dizendo que era criança. Pessoas comendo, gente, ali não existe obedecer por amor a Deus, ali existe um sacrifício. Se todo mundo fizer, você é comigo. Quantas vezes a gente deixa de vir para a casa do Senhor que a gente sabe, né, meu pastor? Verdade. E eu me guardo nisso. A gente olha como é que a palavra do Senhor corta. A todo momento eu me guardo nessa palavra. Quando o Senhor fala assim, ó, a gente sabe, né, pastor? Tem como é que está? A ata, né, da igreja. Sim. Que fala lá que a função da pessoa, depois de membro na igreja, ela tem o seu compromisso de estar em todos os cultos. Estatuto. O estatuto da igreja. E eu e você somos membros, e quantas vezes a gente deixa de vir por motivo algum. É verdade. Aleluia. Às vezes tem saído, não vou por motivo algum. Mas às vezes a gente, quando aperta, a gente está ao lado do Senhor. Mas Ele é amoroso. E Ele tem prazer em abençoar. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e buscar a minha face, eu, Senhor, teu Deus, gente, me derrama, gente, o que eu vou falar mais, gente? O Pai só quer amar a gente a cada dia. Ele só quer que a gente venha obedecer. Ele só quer que a gente venha se arrepender, que a gente venha reconhecer a nós mesmos e venhamos se entregar diante do Senhor. Quando a gente reconhece o caminho de volta, Deus nos dá ferramentas de novo para o trabalho. Ontem eu estava vendo um filme com a minha esposa de uma tripulação que estava indo numa missão no espaço. Eles tinham que ir a Marte. Eram 3. A nave tinha espaço para 2, adaptaram para 3. Eles já ficou espremido. Quando eles chegaram lá, que eles atracaram lá na estação, eles simplesmente viram que tinha um rapaz da manutenção da aeronave preso em um compartimento, sangrando, ferido. E aquela aeronave não tinha espaço para o tempo que eles precisavam para 4 pessoas, apenas para 3 pessoas retornar com oxigênio suficiente. E chegaram a uma conclusão que tinha que sacrificar alguém. E eram 3 profissionais que tinham ido: uma médica, a comandante e um cientista, biólogo, que eles tinham uma missão importantíssima em Marte, que era trazer probabilidade de vida. E pensaram nele. Ele é o menos importante aqui. Só que a médica defendeu ele com unhas e dentes. E no fim falou, porque não soube da história dele. Quando encontrou ele machucado, ela foi fazer sutura, ela viu uma cicatriz muito grande no peito dele. Não vou tomar muito tempo com esse irmão, João. E aí ela ficou olhando, mas não perguntou. Ele viu, notou
e falou, estávamos num apartamento, num quarto, no andar de baixo, e o apartamento pegou fogo em si. Ela era muito pequena, era irmã dele, e eu não consegui tirar ela de lá, mas meu pai conseguiu chegar até a gente e nos tirou. E aí ele para de falar. Aí a médica fala, e ele não resistiu? Aí ele não. Por isso eu cuido da minha irmã. Porque desde então eu e ela passamos por vários lugares, passamos por muita coisa. Por isso eu só tenho ela e ela só tem a mim. Só que essa médica já sabia que tinha que eliminar ele, mas ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ela se sensibilizou, resumindo para vocês o filme, ao ponto de que ela tinha que ir lá fora pegar uma balão de oxigênio na base da nave e tinha uma tempestade solar acontecendo. É uma radiação tão alta que você morre com várias feridas no seu corpo em fração de poucos minutos. E ela foi, buscou, ela sacrificou, só para ele continuar a história dele com a irmã dele. E uma outra coisa que ela falou foi para o médico, o biólogo, que ele falou, eu vou. Ela falou assim, não, você volta para sua casa e refaz a sua história. Você ainda não tem um filho, faz um filho com a tua esposa. Cria sua geração. A gente fica entendendo que uma pessoa se sacrificou ali e isso me prende agora, né? Só que muitas das vezes a gente esquece no dia do nosso pecado, dia a dia, do sacrifício que Jesus fez para a gente na cruz do Calvário. Como que eu posso lembrar de um filme e posso esquecer do meu Senhor? Se não fosse por ele, o véu do templo não teria se rasgado, mas ainda estaríamos com um sacerdote ali que teria que entrar ali, entre aspas, puro, sem pecado, para sacrificar o Senhor e falar conosco. Hoje a gente tem, meu irmão, se a gente estiver de joelho, dobrado, em pé, deitado, acordado, se estiver trabalhando, se você estiver dirigindo onde você estiver, e falar com o Senhor, Ele está te ouvindo. Clama para mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, gente. E eu quero trazer um detalhe aqui, uma coisa que ainda chama muita atenção em Eliseu, falando de Eliseu, já que ela foi buscar o servo do Senhor, eu vou te explicar por que isso. É que mesmo no Eliseu, no capítulo 3, ele já tinha morrido, estava prestes a vir uma guerra, e estavam enterrando um homem. Quando viu aquele povo vindo contra eles pegam aquele homem e jogam em cima do túmulo de Eliseu e aquele homem volta a viver. Quantos aí estão achando que estão mortos? A glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, meu irmão. Basta tocar que vai ter vida de novo em você. Muitas pessoas viram para você e falam assim: está morto, está seco, não tem nada, não vai fazer nada. Que isso? Nem ninguém. Ou esquece que o mesmo Deus que te perdoou, que te aceitou, que escreveu o seu nome no livro da vida, é o mesmo que vai operar um milagre sobre a sua vida quando você se colocar diante da face dele. Então aqui nós falamos um pouco sobre Eliseu, para entender uma parte que eu vou trazer mais à frente. No versículo, uma parte 3 aqui, se a gente fala que ela não tem, no versículo 2, ela fala que ela não tem nada, só um monte de azeite, e que ela também não tinha dinheiro para pagar aqueles credores. Ela não tinha dinheiro, ela passava por uma situação difícil, mas ela ainda tinha uma botija de azeite. E ela clamou ao Senhor através do profeta. E ela foi respondida com um milagre incrível. Hoje, se eu te perguntar, você tem clamado ao Senhor? E qual tem sido a sua resposta? É a resposta que você quer ouvir? Às vezes a gente ouve o que a gente não quer ouvir. Eu queria que o pastor virasse para mim e falasse hoje: não, Fábio, vai pregar não, deixa que eu prego. O pastor está inspirado, meu Deus do céu. Que maravilha, glória a Deus. Hoje sim, né, pastor? Eu tenho visto Deus na sua vida. Eu louvo muito o Senhor por isso, de verdade. E esse é um dos motivos que me faz estar aqui nesse lugar. Muitos podem dizer: eu nunca pensei em sair.
Pode falar isso da boca para fora, porque o dia que você pensa em não ir, você já está pensando em sair, você já está pensando em estar fora. A gente está falando de um corpo na terra, esquecendo do céu. Quantas das vezes a gente tem esquecido do céu? Uma parte que me chama a atenção é que agora a gente conheceu a quem ela foi clamar, a quem ela foi buscar, que foi o profeta Eliseu. Expliquei que só no capítulo 4, Eliseu fez 3 milagres maravilhosos e vem fazendo uma continuação desse livro, incrível. Falamos sobre o extraordinário que Pedro viveu ao andar sobre as águas com Jesus e o tratamento que o Senhor fez de amor com ele na praia, dando alimento, sentado numa fogueira onde aquece. Agora eu quero trazer a atenção de que quando ele fala, vai e pede, no versículo 2 aí da parte final, perdão, versículo 3, parte 1, vai e pede para ti emprestado a todos os teus vizinhos, vasos, não poucos. Se o Senhor virar hoje e falar para você sair da sua casa, ir para um lado, para o outro, e pedir a todos os seus vizinhos, você acha que como que eles vão te receber mesmo? Como tem sido o teu cotidiano? Como tem sido a sua boa vizinhança? Quem tem sido você? Qual referência? Qual o teu título? Qual o nome que tu tem levado? Quando alguém passa mal, por acaso você é procurado para fazer uma oração? Às vezes eu vejo isso. Fico pensando quantas vezes que eu passo na minha rua com a oportunidade de oferecer, não esperar pedir. Posso orar por você? Aí a gente acha que não tem valia nenhuma, que nada vai acontecer. Mas às vezes o Senhor age lá no nosso coração. Ora por ele, ora por ela. E às vezes quando a gente vê assim, me perdoa, pastor, falar aqui, mas nosso irmão Marcos, com todo carinho, nosso irmão Marcos da Luciana, que eles vêm vindo, e daqui a pouco sai. A gente fala assim, só dá mais um dia. Quantas vezes a gente vai abraçar? Por que em vez de a gente ficar julgando, só vem mais um dia, a gente chega ali e dá aquela injeção de ânimo do Senhor? Vamos, meu irmão, quando o Reinaldo vê aquele rapaz que estava do seu lado, mal cheiroso, depois ele teve um encontro de Jesus na vida dele, não porque ele voltou para a casa do Senhor. Ele sabe onde tem alimento. Muitos aí passam sedento. Uma vez a gente passou aqui um pregador falando, quem era? Margem, falou que estava no meio do pessoal bebendo e passava e a alma dele gritava para que pregasse para ele, para que falasse do amor, mas a gente fala assim, ele já conhece. Meu irmão, minha esposa veio, às vezes eu passo pelo neto. Neto, Pai do Senhor Jesus, mano. Quantas das vezes a gente vê o nosso irmão que se afastou de repente e não dá paz? Por que, meu irmão? Vocês acham que ele é digno de paz? Às vezes a gente passa, sabe que já foi crente, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. E por que não, meu irmão? A paz do Senhor Jesus que habita na minha vida, habita na sua vida. O Senhor Jesus quer te curar, quer te libertar. Volta para casa do Pai porque Ele é o Senhor. Eita, por que não, gente? Por que não? Eu sofri isso quando estava afastado. Todo mundo sabia que eu era evangelho. Perdi meu título, será que eu perdi minha identidade? Quando a gente olha para aquele filho pródigo, ele estava vindo lá, ele mal entrou, ele teve mais, porque ele não tinha o anel do pai. E quando ele mal entrou, ele já tinha o anel do pai. A honra da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque o amor do pai, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. E às vezes a gente quer se limitar um pouco. Então, meus irmãos, eu quero hoje convidar vocês a largar o jugo, largar o apontamento e praticar mais o amor do Senhor Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, de nada me valeria. Quem sou eu sem o amor de Deus? O que eu me acho que eu fosse intitulado? Não somos nada, meu irmão. Se não fosse o amor e a graça do Senhor nos ter nos alcançado, a gente nem aqui estaríamos. E aí,
hoje a gente fica refletindo. Será que nossos vizinhos vão nos emprestar pote? Porque quando ele fala, vai e pede todos os seus vizinhos, imagina que você só consegue 3 potes. Aí a gente consegue conjecturar aqui que aquela vizinha, mesmo com toda a sua escassez, de repente ela não podia ajudar o seu próximo com um alimento. Mas ela ia e falava, o que eu posso te ajudar? A casa do Senhor está precisando de quê? Vamos varrer? Eu não posso comprar. Vamos fazer? Vamos limpar? Aí a vizinha está indo ali. Ah, mas tem oração. O que eu posso fazer? Você vai dar a desculpa? Ou você vai dar o jeito? Aquela viúva não tinha recurso financeiro naquele momento, após a morte do seu marido. Mas ela tinha uma boa vizinhança. Boa vizinhança não se constrói de hoje para amanhã. Você não é o legalzinho hoje. Você tem que ser legalzinho sempre, porque quando você erra uma vez, você não presta mais. E diz para ela conseguiram poucos. E aí a gente fala assim, será que ela conseguiu muitos? A gente vê no versículo 7, quando ele fala assim, ó, quando ela vai, a gente vai chegar aqui ainda, mas só para mostrar a quantidade que ela conseguiu. Vai e vende, paga a tua dívida. Quanto que era a dívida dela lá atrás, meus irmãos? Falamos aqui, o marido dela, profeta, vendeu tudo que ele tinha, penhorou, pegou empréstimo, iam levar os 2 filhos dela, porque era a única coisa que ela tinha, mais um pouco levava até a botija de azeite. Né? Mas a dívida dela era grande, só que o milagre foi muito maior. Porque pagou não somente a dívida dela, mas falou, e tu e os teus filhos vivem do resto. Meu irmão, não é vive um mês não, é vive do resto. De pobreza ao... Meu Deus. E aí a gente fala assim, não vamos falar de prosperidade. Por que não? Isso aqui é o quê? Deus tem o melhor. Deus fala que a nossa alma vale mais do que esse mundo todo pesado em ouro. Ou você acha que Deus não tem prazer em te abençoar com o que há de melhor nessa terra? Muitas das vezes Deus não dá pra gente nesse momento, porque se Ele der, a gente vira a cara do Senhor. Quantos leprosos foram curados, meu pastor? 10. Quantos voltaram? Mas eles tiveram tudo que eles tinham, sabe por quê? Porque quando o leproso vivia isolado da sociedade, o leproso vivia fora da cidade, o leproso vivia do resto que se sobrava. E mesmo eles tendo ganhado tudo, só um voltou. Esse sou eu, esse é você, meus irmãos. Quando a gente recebe do Senhor e não volta. E o que é interessante é que os nossos vizinhos, meu pastor Sábio participou, tem um conhecimento, existem certas religiões que para você entrar, para você entrar, eles vão de verdade na sua vizinhança perguntar quem você é, de verdade mesmo. E se tiver reprovação, você não entra. A gente está falando de uma seita de Satanás. Mações. A reputação se vale para o homem. Imagina a reputação que nós estamos levando hoje para Deus. E o que é interessante é que a gente acha assim: meu vizinho não paga minha conta, ele não tem nada a ver comigo. Só que o milagre dessa viúva que dependeu dos vizinhos dela. Porque ela não tinha, ela só tinha uma botija de azeite. Que ela teve que pedir os outros. E sabe o qual é o mais interessante, irmãos? É que ela não tinha aqueles vasos, ela tinha que devolver os vasos. Mas aí você pensa no seguinte: aquilo que você pediu emprestado, pensou em pedir emprestado, você vai começar a comprar. Porque o teu azeite vai ser para você viver a sua vida toda. Então você não vai vender tudo de uma vez, porque eram muitos. A gente vê aqui, ó. Partiu, pois, dele, quem? O profeta. Fechou a sua porta sobre si e seus filhos. Olha que interessante isso, meu Deus. Unidade, pastor. Conjunto. A gente viu que o milagre precisou primeiro, para acontecer, da participação dos vizinhos, e agora a gente vê da família dentro de casa. Porque se de repente, pastor, quando ela fala aqui, a gente fala que é a palavra do Senhor que está falando. Então entra e fecha a sua porta sobre seus filhos, dentro vazio, sobre todos aqueles vasos, e põe a parte que está cheia,
Partiu pois ela, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Eles traziam o vaso. Quem trazia os vasos? Os filhos dela, meu irmão. Então significava que ela estava num lugar distante. Ela não conseguia ir lá no vaso lá e trazer para cá, porque ele falava para os cheios colocar à parte. Então você imagina o trabalho que ela teria sozinha, de repente não conseguiria fazer com que aquele milagre fosse da mesma forma. Então ela teve a participação dos vizinhos, entregar o vaso e dos seus filhos. Como que você tem sido com a sua família dentro da sua casa? Você tem chamado ele para participar? Você tem chamado para orar? Nosso pastor falou, quantos tem uma família que não está seguindo o Evangelho, que está afastado? E o milagre vai acontecer na minha e na sua vida muitas das vezes depende. Mas eu já falei, não quer ouvir? Fala de novo. Mas eu vou te processar. Fala de novo. Sabe por quê? Estevão morreu foi como? Foi de velhice? Foi pedrejado, meu irmão. Ei, cala sua boca. Não, vou continuar falando do Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, quando a gente olha da parábola da semeadura, da terra fértil, a gente joga semente. A gente fala, nossa, mas meu irmão, não pensa que é só deixar de estar aqui na casa do Senhor. Pensa que é uma eternidade. Pensa que o inferno é uma eternidade. Pensa que o céu é uma eternidade. Você quer ver o seu próximo morrendo lá naquele inferno, vivendo aquele mundo de dor, que a gente sabe que existe? Eu participei uma vez, certo fato, de uma libertação de um jovem. No final do culto incorporou e aquilo foi algo horrível. Você imagina uma pessoa levantada do chão como uma tábua, sem mão nenhuma, sem nada. Ele vinha assim, eu vi com meus olhos. Ele vinha assim, ficava em pé, como se tivesse alguma coisa que empurrasse ele, em pé, como se tivesse desmaiado, voltado em pé de novo. O mundo espiritual é muito real. E foi grande luta ali, tinham ali pessoas que se dedicavam de verdade ao Evangelho do Senhor, jejum, oração, uma vida com o Senhor. Mas ainda assim, tiveram uma dificuldade, porque era uma legião tão grande naquele homem. Engraçado, porque quando ele libertou, a primeira palavra ele falou assim, me dá água, meu corpo está pegando fogo, que cheiro é esse de enxofre, que cheiro é esse de enxofre? Um desespero. Ele estava no inferno. Que ele teve uma oportunidade. Meu irmão, viva a realidade do céu e do inferno, porque eles existem. Não acha que isso não vai acontecer contigo, comigo? Que pode acontecer comigo, contigo, qualquer um. Vamos lutar para que isso não aconteça. E se depender do teu irmão ir para o inferno, não deixe. Segura a mão dele. Seja o chato de todo dia, mas seja. Ainda que você fale um bom dia, o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Abençoe o teu próximo. Uma hora ele vai lembrar, quando ele estiver no momento pior da vida dele, que Jesus ama ele. Que ele pode dobrar o seu joelho e que ele vai ser curado, e que ele vai ser limpo. Eu te convido hoje, meus irmãos, a ter a comunhão. E para fechar aqui, meu tópico 6, no versículo 7, fala assim, então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tem bênção para mim e para a sua vida. E Ele vai derramar, como Ele derramou na vida dessa viúva aqui, que ela não só vendeu para pagar a dívida dela, mas viveu do restante. O Senhor tem isso para mim e para a sua vida. Basta se colocar na palavra. A gente consegue pegar identidades aqui. Caráter, boa vizinhança, atitude de procurar a pessoa certa. Ela poderia ter pedido seus vizinhos de ajuda financeira para poder pagar aquela dívida, mas ela foi falar com a pessoa certa. Ela foi falar com o profeta Eliseu, alguém que tem respaldo. Se você não vê alguém com respaldo, lembra do Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário? Será que é suficiente para você? A palavra de Deus fala que tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, vou receber. Mas não recebeis porque não sabeis pedir. O que você tem pedido ao Senhor? Meus irmãos, que fique para você a retribuição, porque ela foi e voltou ao profeta. Quantas das vezes você recebe o seu milagre e não tem coragem de vir na casa do Senhor testemunhar, dar um culto de ação de graça, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. E eu quero aproveitar essa oportunidade, pastor, que tem sido um culto de graça, mas agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família,
pelo meu trabalho, por tantas coisas que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, mais do que eu possa e você possa imaginar, meus irmãos. É só reconhecer o Senhor. Ele te ama e Ele quer te abençoar. Assim eu agradeço a oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração.